Fala pessoal, seguimos aí com a nossa revisão e separei aqui algumas questões para a gente dar continuidade nessa revisão, né? Rever alguns temas aí bem importantes. Todas essas questões que eu selecionei são da prova da EA, que não é uma prova muito difícil, mas é uma prova bastante conceitual, boa aí para ver se você está bem nos conceitos básicos. Então vamos lá. Primeira questão, se f de x é igual a log de x e a vezes b é igual a 1, então f de a mais f de b é igual a quê? 0, 1, 10 ou 100? Gente, primeira coisa, f de x é igual a log de x. Se a gente não tem a base, né? Log de x em qual base? Não tem. Então quer dizer que essa base é a base 10. Isso explica as potências de 10 aqui presentes. O 1, o 10, o 100, tá certo? E vamos lá, a gente sabe que a vezes b é igual a 1, certo? Bom, se a vezes b é igual a 1, o que eu vou fazer aqui? A vezes b é igual a 1. Então, eu vou aplicar o logaritmo nos dois lados dessa equação. Então, eu vou colocar aqui, olha, log de a vezes b é igual a log de 1, ok? Ambos aqui na base 10. Só que a gente vai lembrar daquela propriedade que diz que o log do produto é igual à soma dos logs. Então, log de a vezes b é igual ao log de a mais o log de b. E a gente vai lembrar que log de 1 em qualquer base é 0, porque todo número elevado a 0 é igual a 1. Mas, gente, log de a mais log de b é a imagem de a mais a imagem de b. Exatamente o que o exercício pede, ok? Então, f de a mais f de b é igual a 0, resposta letra A, certo? Então, bem tranquila aí essa questão. Vamos para a número 2. Para que uma função seja invertível, ou seja, para que ela possua uma função inversa, é necessário que ela seja o quê? Letra A, sobrejetora e positiva. B, bijetora e positiva. C, apenas bijetora. Letra D, apenas injetora. Essa questão aí é teórica, né? Não tem cálculo nenhum. Quem já está afiado já sabe a resposta. Mas vamos dar uma revisada. Esse é o propósito aí da nossa aula. Lembrando que uma função invertível, gente, ela tem que ser injetora e sobrejetora, ok? Vamos ver o que é uma função invertível aqui. Por exemplo, a função do primeiro grau, que tem como gráfico uma reta, é uma função invertível. Por quê? Para cada x você tem um único y, isso a caracteriza como função, e para cada y você tem um único x. Então, quando você inverte os eixos, vamos lembrar que a função inversa nada mais é do que inverter os eixos x e y. Quando você inverte, ela precisa continuar sendo função. Então, não basta para cada x ter um y. Isso caracteriza a expressão como função. Mas para cada y tem que ter um x, ok? Então, ela tem que ser tanto injetora quanto sobrejetora. Repare que toda reta vai admitir uma função inversa, que também é uma reta. Tá bom? Então, não tem nada a ver o fato dela ser positiva ou não, tá? A gente já elimina a letra A e a letra B. Agora, vamos ver um exemplo de função que não é invertível? A gente tem como exemplo de função não invertível a função quadrática, função de segundo grau. Por quê? Para cada y, você tem 2x correspondentes. Então, na hora que você inverte, isso aqui não vai ser função. Quando a gente inverte isso aqui, ó, vamos trocar esses eixos, né? Imagina que você está trocando esses eixos aqui, ó, x e y, y e x. É isso que acontece na função inversa. Essa função vai ficar mais ou menos assim. Isso aqui é função? Não, não é. Tá certo? Por causa do teste da reta vertical. Então, ela precisa ser injetora. E tem que ser também sobrejetora, ó. Se a gente traça uma reta aqui, não pega em nenhum y, ela não é sobrejetora e aí também dá problema.
Então ela tem que ser tanto injetora quanto sobrejetora. E aí o nome que a gente dá para as funções que são injetoras e sobrejetoras ao mesmo tempo é função bijetora, tá certo? Então não tem nada a ver o fato dela ser positiva ou não, basta que ela seja bijetora. Então resposta letra C. Vamos agora para a terceira questão. Seja a função f de r em R definida por f de x igual a módulo de 2x² menos 3. Qual é o valor de 1 mais f de menos 1? Então aqui a gente tem que calcular o módulo, né? A gente tem que calcular f de menos 1. Então é só substituir no lugar do x por menos 1. Então vai ficar 2 vezes menos 1 ao quadrado menos 3, módulo disso. Menos 1 ao quadrado é 1. 2 vezes 1 é 2. Então, a gente tem aqui módulo de 2 menos 3. 2 menos 3 é menos 1. E aí, o módulo de menos 1 é igual a 1. Tá certo? Como a gente quer o valor de 1 mais f de menos 1, a gente quer 1 mais f de menos 1 é igual a 1 mais 1, que é 2. Então, olha só que questão fácil. É só aplicar a definição de módulo, a resposta aí é a letra D, e fazer a conta com calma, tá certo, gente? Então, na nossa revisão, vimos aí 3 importantes tópicos sobre função, né? Primeiro, a função logarítmica e as suas propriedades. Depois, função em geral, né? A ideia de função inversa, sobrejetora, bijetora, injetora. E agora, a função módulo, beleza, pessoal? Então, grande abraço e até a próxima aula.